Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência, que bom encontrá-lo diante do televisor, você é a causa da nossa alegria. Programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Continuando a nossa catequese sobre o quinto mandamento da Lei de Deus e precisamente no âmbito da guerra, hoje vamos responder a uma pergunta. Primeiro, Deus nos livre do flagelo da guerra. Deus nos livre. Que jamais esse flagelo se efetive, se concretize na nossa pátria, mesmo sabendo que em várias partes do mundo o flagelo da guerra está em andamento e é algo verdadeiramente horripilante. Mas uma pergunta prática na possibilidade da guerra. Como tratar inválidos, derrotados, os prisioneiros durante a guerra? O que diz a Igreja sobre esse argumento? Primeira parte do parágrafo 23:13 do Catecismo da Igreja Católica, vamos ao texto. Devem ser respeitados e tratados com humanidade os não combatentes, os soldados feridos e os prisioneiros. Tratar com humanidade. São seres humanos. Vimos no programa anterior que nem tudo é lícito na guerra. Há de se respeitar como um freio ao ímpeto, à fúria, ao ódio, ao desejo de vencer a qualquer custo, mesmo que isso signifique dizimar qualquer coisa que venha ou que esteja ou que é relacionada com o inimigo. Não. Tratar com humanidade os não combatentes, isso inclui os civis, idosos, não idosos, ou seja, crianças, solteiros, casados, etc., que na maioria das vezes, diga-se de passagem, não tem nada a ver com isso. Tratá-los com humanidade. Depois, os soldados feridos, que não podem mais defender sua pátria, já se renderam ou estão precisando de ajuda, estão ali agonizando no fronte. Tratá-los com humanidade. E também os prisioneiros. Por ocasião do término da Segunda Guerra Mundial, mas já no ano de 1945, ali por maio ou abril, quando os aliados invadiram os territórios outrora ocupados pelos nazistas, as notícias daquilo que realmente acontecia nos campos de concentração, essa notícia revelou barbaridades, atrocidades. Não estou dizendo que foram somente os nazistas que cometeram excessos, porque também houve excessos dos dois lados, por favor. Mas é apenas para ilustrar a horrenda, triste, inominável situação dos campos de concentração. O extermínio em massa de seres humanos. Exatamente o oposto daquilo que defende a Igreja, que é preciso respeitar e tratar com humanidade aqueles que, diante da força do inimigo, se renderam, não podem se defender, e estão ali como vítimas fáceis, como alvos fáceis diante do poder bélico, diante da fúria, diante da raiva do inimigo que avança. Tratá-los com humanidade. Na guerra, quase sempre, os instintos primitivos afloram com uma força tremenda, com uma força brutal, e é preciso pôr um freio quando a guerra está em andamento. Deus nos livre do flagelo da guerra, mas ela em acontecendo, ela em andamento, esse princípio natural nunca pode ser esquecido, seja pelos que integram, que participam da guerra dos dois lados, mas particularmente aqueles que gozam de uma certa autoridade diante dos seus subordinados.